Inicialmente, eu gostaria de me apresentar para que vocês me conhecessem, né, no que diz respeito ao meu trabalho profissional e acadêmico. Eu sou professora universitária há 28 anos, professora titular da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Sou professora de pós-graduação e graduação. Me dedico, no momento, ao ensino à distância, que considero um ensino de grande relevância para o nosso país. Sou formada em letras, administração. No tempo que estudei letras, nós tínhamos a especialização para o jornalismo, e assim fiz. Não é? Eu sou jornalista só na carteirinha, colaboro com os jornais por uma razão social, mas não é minha profissão. Eu fiz mestrado em Administração e Política da Educação Superior na Universidade do Estado. Eu fiz mestrado em Psicopedagogia na Universidade de Havana, e o meu diploma foi validado pela Universidade de São Paulo. Fiz doutorado em Ciências Pedagógicas por Havana também, e está em processo de validação. Por isso, eu nem uso o meu título de doutor. Enquanto não é validado no país, nós não temos esse reconhecimento. E assim eu faço. Bem verdade que o conhecimento já me pertence, e isso ninguém me tira. Não é? Então, hoje, nós vamos falar sobre um tema diretamente relacionado aos estudos que eu venho realizando desde 2008. Em 2008, eu editei o meu primeiro livro sobre a área de comunicação, chamado Comunicação Empresarial, pela LTC, uma grande editora nacional também. A seguir, eu me dediquei a estudar o estágio e o TCC nos cursos de administração, e criei uma metodologia de aplicação para essas duas disciplinas tão importantes na formação estudantil. Lancei o livro Estágios Supervisionado e TCC pela editora Freitas Bastos, uma editora do Rio de Janeiro. E, no ano passado, eu, na verdade, comecei a editar o livro no ano passado, 2012, Comunicação Escrita nas Empresas, pela editora Atlas. E nós lançamos o livro neste ano de 2013, em maio. O livro já está tendo uma grande repercussão nacional. Eu tenho recebido convites para entrevista, para aulas e palestras no Brasil todo. Eu acredito que traga realmente a contribuição, e, por isso, como falávamos ainda há pouco, né, informalmente, deva ser por isso que o nosso livro foi escolhido para representar o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro no Prêmio Belmiro Siqueira em nível nacional. E nós aguardamos o resultado. Então, essa aí é a minha história. Além disso, sou editora científica, sou editora de uma revista acadêmico-científica, com qualis, não sei se conhecem, mas com qualis, qualificação da CAPES, do CNPq, e que eu, há 10 anos, cuido dessa revista. É quase como uma filha para mim. Então, a área da comunicação sempre esteve presente na minha vida. Então, estudar comunicação, escrever sobre comunicação, é escrever sobre o meu dia a dia. É escrever sobre aquilo que eu faço e aquilo que eu pratico. Portanto, eu me sinto muito à vontade para trazer para vocês a mensagem que eu trago hoje. Não na relação do livro propriamente dito, mas na relação do que significa a escrita e a fala para nós profissionais que estamos no mercado de trabalho. Como é importante saber se comunicar
no atual momento em que a comunicação é um elemento vital para as organizações. É muito difícil nós vermos agora pós-graduações serem lançadas no mercado sem lembrar da comunicação empresarial. Hoje já se percebe que a comunicação empresarial é algo de grande relevância, não só para a empresa, mas para os profissionais. Quem fala bem, escreve bem e domina as novas tecnologias está um passo à frente, profissionalmente falando. Essa é a realidade que nós encontramos. Mas veja, a tecnologia não nos faz esquecer dos nossos princípios básicos da comunicação, ou seja, falar e escrever. E eu inicio esse nosso encontro a partir de uma pergunta que eu recebi numa das entrevistas que eu dei a um jornal. O entrevistador, muito inteligente, me fez a seguinte pergunta: professora, já que você escreve sobre a escrita nas empresas, você deve privilegiar o escrever do que o falar. Quer dizer que a escrita é mais importante que a fala? Veja, pensava ele que eu iria concordar. Eu não faria isso jamais. E é justamente o que vai introduzir o nosso assunto nesse nosso encontro de hoje. Mostrar para você que a escrita existe porque antes nós falamos. A escrita nada mais é que a representação da nossa oralidade. Se não falássemos, com certeza não escreveríamos. A nossa grande essência é falar. E aí eu fico perplexa ao perceber que as escolas, de um modo geral, desde o ensino básico até a universidade, pouco investe em atividades da oralidade. Eu pergunto para você, quem aqui estudou como falar em público? Ninguém? Que exercício você fez que lhe trouxesse maior desenvoltura para falar? Veja, para mim não é novidade, mas é de deixar qualquer um perplexo. Pense comigo, se você, sobretudo, fala primeiro, por que você não exercita esta fala? Ah, porque a fala é sempre uma informalidade. Não é verdade? Nas organizações, a fala é formal. E é justamente o que marca a comunicação escrita e oral dentro das empresas. É justamente esse caráter da formalidade que nós falaremos aqui. Como toda tecnologia, não está andando. Veja, aí salve a palavra, porque ela não nos falta. Enquanto a tecnologia nos deixa na mão, a palavra não nos falta e nunca faltará. Por isso, nós temos que investir no domínio da palavra.
Esse é o meu grande atributo e por isso eu estudo e escrevo, não é? A tecnologia acabou de me mostrar que o que eu penso é verdadeiro e que realmente é importante. Consertado o problema tecnológico, nós vamos aqui falar desse tema tão interessante, que é a relação fala e escrita. Não existe uma metáfora mais perfeita para se falar da fala e da escrita do que a balança. As pessoas perguntam, professor, o que é mais difícil, falar ou escrever? O que você pensa sobre isso? Falar é mais difícil que escrever ou escrever é mais difícil que falar? Normalmente as pessoas acham que a fala é mais fácil que a escrita. Sabe por quê? Porque o pensamento se coloca em nível do informal. Contudo, quando nós falamos de comunicação empresarial, de comunicação nas organizações, esse tema perde a validade. Por quê? Porque quando falamos nas organizações, nas empresas, nós somos formais. E a formalidade nos exige clareza, objetividade, correção. Não é porque falo que vou errar concordâncias. Não é porque falo que vou usar gírias dentro do ambiente empresarial. Veja que nós falamos de comunicação nas empresas. Nós não falamos da comunicação que se estabelece em nível da amizade, em nível do coleguismo, em nível do informal. Nós falamos de uma comunicação que está relacionada ao nosso trabalho, à nossa profissão. E daí a importância de nós conseguirmos perceber que, infelizmente, seu nome? Alisson. Falar não é mais fácil que escrever. Vou mostrar a vocês argumentos sólidos que comprovam isso. Veja, enquanto ao falar, eu tenho, sem dúvida, mais flexibilidade no que diz respeito às normas gramaticais, não é? Quando eu falo, eu preciso saber se tem crase? Preciso saber se tem acento? Preciso saber se tem vírgula, ponto e vírgula, ponto de exclamação? Não. É claro que eu falo com entonação, mas eu não preciso fazer essas marcações, concorda? Mas, por outro lado, quando nós falamos, nós temos um imediatismo de pensamento que nos exige uma organização lógica tamanha que eu preciso falar com clareza, com correção, com objetividade, tendo nesta fala uma mensagem profissional. Eu não posso errar. E a fala não dá para dizer e apagar quando nós fazemos, quando escrevemos, né? Quando nós escrevemos, nós temos tempo para pensar. Eu escrevo, ai, não gostei dessa palavra, vamos trocar. Ai, não, vou começar tudo de novo, arranca a folha, não é assim? Escrevendo pode, falando não dá. Quando você está na empresa e você precisa fazer um memorando, você está no meio do memorando e resolve, não quero fazer esse memorando assim. Vou começar de novo. Você pode começar. Agora, vai você numa reunião com os seus gestores,
falar sobre determinado tema que você recebeu para relato diante de todos, começa a falar 15 minutos e diz: para, vou começar de novo. Isso não existe, gente. Então, veja, esse imediatismo traz à fala uma dificuldade imensa. Ainda acrescento mais. Quem fala em público, quem está em nível da oralidade profissionalmente, formalmente, também sofre influências externas e internas. Você está falando e o colega está rindo ali atrás. Você que está falando, diz: será que ele está falando de mim? Será que ele não está gostando do que eu estou dizendo? E ainda tem aquele sentimento que faz parte de muitos, mas para aqueles que trabalham com o público, isso é indesejável. A timidez. Os tímidos se sentem muito mal na hora de falar em público. Então vem o nervosismo, vem a timidez, a mão sua frio para não dizer outras coisas, não é? Que você precisa sair correndo, porque senão você não consegue falar. Ou seja, falar do jeito que nós estamos aqui descrevendo é difícil. Vencer a todos esses desafios e falar bem, realmente, falar é difícil. Mas escrever também é difícil. Se, por um lado, eu tenho tempo para organizar as minhas ideias, fazer revisão do texto, por outro, eu tenho quem? As regras gramaticais, que são duras para aqueles que escrevem. E não pense você, é preciso cumprir, não tem por onde fugir. Quando nós falamos de formalidade, nós não falamos de uma linguagem empolada, de uma linguagem erudita, não. Nós falamos de uma linguagem que preze a objetividade, que preze a correção e que preze a clareza. Essa é a linguagem formal que nós estamos aqui desenhando. Não se trata de falar difícil, ao contrário. Falar difícil, quando você não domina a língua, traz para você um artificialismo imenso e que, com certeza, vai levar à perda da credibilidade. Pensem sobre isso. Não é? Falar difícil não é falar de forma formal. Não é formalizar a mensagem. Falar difícil pode trazer, em algumas situações, para aqueles que não dominam a língua, perda de credibilidade. Temos que observar isso com muita atenção. Por isso, eu trouxe para você a balança como grande símbolo, como a grande metáfora que sustenta a escrita e a fala. Por que eu me dediquei no livro a falar da escrita? Porque é por meio da escrita que nós registramos a história da empresa. É por meio da escrita que nós vivenciamos todo o tempo da empresa e suas ações. Por meio de relatórios, por meio de pareceres, por meio de memorandos, nós construímos a empresa. E é justamente por isso que eu me dediquei a escrever sobre a escrita nas empresas, tendo em vista que é de suma importância que administradores,
que pessoas que trabalhem com a área de gestão saibam escrever bem dentro desse ambiente da formalidade, da clareza, da correção, da objetividade. Evoluindo o nosso assunto, eu trouxe para você a chamada teoria clássica da comunicação. Por que eu trouxe a teoria? Porque é dela os fundamentos da comunicação empresarial. Não há como falar de comunicação empresarial sem que nós entendamos que elementos estão agindo dentro do ato comunicativo. E que cuidados nós devemos ter quando estamos lidando com a comunicação. Veja, essa teoria que aí está é chamada teoria clássica, porque todas as demais teorias criadas posteriormente nascem desta teoria. Vocês ouvem falar, né, em remetente, em emissor, em destinatário, não é? São termos do nosso dia a dia. Agora, como esses elementos agem dentro da comunicação empresarial? Isso é importante para nós. Eu gostaria que vocês observassem que os 6 elementos que fazem parte do ato comunicativo. O emissor, o remetente, o receptor e o destinatário, o contexto, a mensagem, o canal, o contato e o código. São 6 elementos. O que eu quero chamar a atenção de vocês para esse circuito comunicativo? Mostrar que, para que a comunicação aconteça, esses 6 elementos precisam interagir. E precisam interagir bem. Então, quando nós desejamos que a comunicação seja perfeita, precisamos estar ligados nesses elementos. Qual é o primeiro elemento que nos interessa conhecer com clareza? O receptor, a nossa audiência. Ora, se eu vou enviar mensagem a este receptor, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber a sua cultura. Eu preciso saber seu grau de letramento. Eu preciso saber que ambiente ele se localiza. Repara, conhecer o receptor é algo fundamental para quem está dentro do ambiente das organizações e deseja construir a comunicação. Mas digo a você, não basta. É preciso que eu consiga enxergar o contexto. E eu afirmo a todos vocês, conhecer o contexto é de vital importância. Existe um teórico, golinho d'água. Existe um teórico chamado Oswald Ducrot. E ele estuda o ato comunicativo e estabelece uma ideia, um fundamento muito importante e que vai trazer a vocês grandes contribuições na hora que estiverem produzindo qualquer ato comunicativo. Olha o que diz Ducrot. Ducrot nos diz que o contexto ele é tão importante, o contexto é tão influenciável sobre o sujeito que ele passa a ser um coautor da mensagem. Ele vai além e diz para nós: eu não digo o que eu quero, eu digo o que o contexto permite. Veja,
Isso na organização cai como uma luva. Aquele teu chefe que você sabe que se você se atrasa 15 minutos, ele te desconta o dia. Qualquer coisa que você faça errado, ele vai em público e cria situações de ridículo. Você odeia esse chefe. E aí, um certo dia, esse chefe chega para você e diz: fulano, já que você vai ao banco, você quer pagar essas continhas para mim? Paga. Veja que ele demorou a responder. Isso é a força do contexto sobre ele, sobre todos nós. Nós não falamos, nós não expressamos mensagens simplesmente por nós mesmos. Nós expressamos mensagens por influência desse contexto. E é interessante que, se o contexto não estiver de acordo, as pessoas não se compreendem, as pessoas não se entendem. Nesse caso que nós falamos, é um caso extremo, claro, exagerado, mas dá para perceber perfeitamente a força do contexto. No livro eu tenho um caso que eu conto, que é justamente a falta de contexto, leva até a um tom meio engraçado. Toca o telefone. Trim. Atende. Alô? É da sapataria Arco-Íris. As suas ordens. Do outro lado diz o rapaz: sapataria? Eu acho que o número está errado. O senhor da sapataria: não há problema? Traga o sapato que eu trocarei. Se o número não existir, o senhor poderá escolher qualquer modelo do seu gosto. Perda de contexto? Não houve comunicação entre os dois. Chegou até um tom engraçado, mas é real. A não compreensão do contexto vai levar a ruído comunicativo. É o grande problema que aflige hoje as organizações. O ruído comunicativo. E não tenha dúvida, o ruído se cria em função da má aplicação de qualquer um daqueles elementos. Só o contexto? Não. Outros elementos também surgem. Veja, por exemplo, o código. Trazer ruídos por código dentro da empresa é muito comum. E você, mais à frente, eu vou falar sobre esses casos que eu coloquei no livro, que eles são muito interessantes, porque eles dão, na verdade, a reflexão da realidade diante do problema da comunicação. E eu tenho um caso muito interessante que eu sempre conto em todos os eventos que eu participo. É o caso do Gilberto. Tem algum Gilberto aqui? Eu tenho 2 em casa, marido e filho. Não é? Mas o nome do zelador era Gilberto, não fui eu que inventei. É um caso real que eu conto no livro e que mostra a questão do erro, do ruído comunicativo em função do código. Nós sabemos que nem todas as pessoas têm o mesmo nível escolar, têm o mesmo nível de letramento, de conhecimento de vocabulário. Não é? E isso nós chamamos de código restrito, código elaborado. Nós que estamos na universidade, que chegamos à universidade, somos detentores de código elaborado. E por isso, por mais que nós não saibamos uma palavra, pelo contexto, mais ou menos, a gente consegue compreender a palavra. Mas isso não é a realidade de quem é do código restrito. Pessoas que tiveram menos
menos possibilidade de escolarização, pessoas que leram muito pouco na vida e que, por isso, o vocabulário é bem rudimentar. Então, esse episódio do Gilberto retrata bem o ruído da comunicação pelo código. Gilberto sempre chegava cedo ao setor financeiro, onde ele era zelador. Certo dia, o diretor financeiro resolveu chegar cedíssimo. E aí encontrou Gilberto varrendo a sala. O diretor entrou todo estabanado e disse assim: "Bom dia, Gilberto! Já na labuta?" Gilberto parou a vassoura, olhou para o diretor e disse: "Eu não faço essas coisas, não." E aí o diretor, que viu que o Gilberto havia ficado assim, chocado com ele, disse assim: "Ô, Gilberto, labuta quer dizer trabalho." E aí o Gilberto, mais sério ainda, virou para ele e disse: "Agora o senhor já me xingou. Não adianta ficar disfarçando, não." E aí foi interessante que, depois de um mês, se soube que o Gilberto pediu transferência do setor financeiro e dizia para todo mundo: "Olha, não vai trabalhar lá, não. Aquele diretor xinga todo mundo." Veja, é um ruído na comunicação gravíssimo. Nós estamos rindo, mas, veja, dentro do ambiente da organização, esse ruído ele traz consequências muito graves, que é justamente a falta de relacionamento humano entre pessoas. Na visão do Gilberto, aquele homem era um crápula, que estava ali só para xingar as pessoas. E as pessoas que têm pouco letramento, que têm esse código restrito que eu falei, elas tendem a identificar a palavra que não conhece por algo que conhece. Então ele pensou assim: labuta, labuta, isso só pode ser nome feio. Não é? O pensamento do Gilberto foi esse. Veja, é engraçado? É, mas é gravíssimo o caso quando se trata de relacionamento entre pessoas. Se a empresa ela é constituída de pessoas, este fato não pode ocorrer. Isso foi falta de habilidade comunicativa do diretor, fazendo a análise técnica do processo. Para nós parece algo extremamente engraçado, mas veja como as pessoas que fazem o trabalho de serviços gerais nessa empresa custaram a ir trabalhar no setor financeiro. O homem xinga todo mundo. Não é? Então, esses casos estão no nosso livro, não é? Em que mostram justamente fatos reais e fatos ficcionais que mostrem a importância da comunicação e o cuidado que se deve ter dentro das organizações quando se produz esta comunicação. Aproveitando ali a teoria, eu gostaria de fazer mais uma observação importante. Diz respeito ao canal. Com as novas tecnologias, e é importante que você esteja antenado para isso, com as novas tecnologias, o canal, assim como o contexto, passou a influenciar na produção da escrita. Vamos dar um exemplo disso. O e-mail. Será que eu posso escrever um e-mail como escrevo uma carta? Eu posso escrever um e-mail e me dedicar a trabalhar parágrafos e mais parágrafos? O e-mail, como canal, vai nos exigir
fundamentalmente, objetividade. Não rolar tela. Tratar os conteúdos de forma objetiva, mas com aquela formalidade que lhe é própria. Correção, clareza. Então, chama a atenção de vocês que as novas tecnologias estão trazendo para a escrita novas formas de produção textual. É interessante falar sobre isso, porque muitos irão trabalhar em ambientes em que o digital faz parte efetiva do seu trabalho. E ao escrever nesses vários canais que as novas tecnologias criam, nós temos que adequar a estes canais, a estes contatos, uma nova forma de escrever. Não estamos mais livres para escrever do jeito que nós queríamos, mas sim determinados a cumprir a modelagem desses canais. Você imagina se você vai mandar um torpedo com 5 parágrafos? Totalmente descabido. O torpedo é um processo comunicativo que exige o quê? Objetividade. Mas uma objetividade tamanha em que as palavras-chave sejam fundamentais para comunicar aquilo que se deseja, dentro dos chamados torpedos, popularmente chamados assim, nós temos que trabalhar com palavras-chave. Aquelas palavras que carregam o maior sentido da frase, e por isso elas são usadas por nós para dizer ao máximo no menor trecho possível. Porque se for grande, ninguém lê. A mesma coisa acontece com o e-mail. A mesma coisa acontece com a mala direta. Se você receber uma mala direta na sua casa com 2 páginas, você não abre. Porque a mala direta não está direta, ela precisa ser breve. E tem uma técnica para escrever malas diretas? Tem. O meu livro mostra. Não é? Tem uma técnica para escrever atas? Tem. Uma lógica. E é interessante dizer para você que quem escreve uma, escreve todas. Porque as redações técnicas de comunicação empresarial são metodológicas. Se você sabe escrever uma carta, sabe escrever sempre. Se você sabe escrever uma ata, sabe escrever sempre. A metodologia é sempre a mesma. Vamos dar uma avançadinha ali. Veja. Reforçando o que eu disse anteriormente, conhecer o receptor é fundamental. Mas não basta apenas conhecer esse receptor. É preciso que nós tenhamos clareza sobre que tipo de mensagem devemos levar a este receptor. E digo mais, quando nós estamos em nível da organização, das empresas, nós precisamos, sim, atentar para o fato de que é preciso que a comunicação ganhe postura estratégica. E aí, quando eu vou construir qualquer tipo de comunicação para qualquer receptor que seja, eu preciso saber que objetivos eu tenho quando estou travando esse ato comunicativo. A comunicação é, sobretudo, troca, feedback. E para que se estabelece esse feedback? São esses objetivos que devem nortear
o nosso pensamento para essa construção. Outro aspecto importante que diz respeito à comunicação e que precisa ser visto por nós com atenção é aquilo que nós chamamos, atenção ainda há pouco, o canal. É preciso que nós prestemos atenção com os novos canais que surgem, porque eles vão desenhar novas formas de escrita. Sempre lembrando, a tecnologia, gente, é a representação da inteligência humana. A tecnologia, muitas pessoas associam a tecnologia a máquinas. Mas a tecnologia é, sobretudo, o ser humano desenhando a ciência. Por isso, nós não temos que ter receio diante da tecnologia. Ao contrário, nós somos os realizadores da tecnologia. E, por isso, não podemos estar à mercê da tecnologia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que conta com o corretor. Não é? Ah, não vou corrigir agora não, professora. Eu passo lá no programa ortográfico. Gente, o programa ortográfico não analisa a semântica. Se você escrever mandato e não mandado, ele não corrige. Porque para ele as duas palavras existem. Mas precisa haver o contexto. Olha aquilo que eu chamei do contexto, a importância do contexto. O computador não faz análise de contexto. Dizem que num futuro fará, mas vamos aguardar para ver. Até agora não faz. A palavra existe? Ele nada assinala. Ele não faz a leitura do sentido da frase. Por isso, nós não podemos ficar à mercê deles. Não é? Nós precisamos ser profissionais bem preparados que, com a nossa capacidade intelectual e com o uso dessas tecnologias, nós possamos ser ainda melhores na comunicação. Isso é que é importante. Não é? Outro dado importante diz respeito ao uso da escrita e da fala dentro do ambiente das organizações. Sem dúvida nenhuma, dentro das organizações, nós falamos muito mais do que escrevemos. Mas é por meio da escrita que a história da empresa e da organização se organiza e se cria. Se a escrita não existisse dentro das organizações, o trabalho empresarial não existiria. Então, por mais que nós falemos mais e escrevamos menos, não tenha dúvida que é por meio da escrita que o nosso trabalho de gestão se concretiza, se realiza. Por meio da fala também? Claro que sim. Como eu iniciei o nosso encontro de hoje dizendo, não existe escrita sem fala, não existe fala sem escrita. Ambas têm a mesma importância e o mesmo grau de dificuldade. Ainda para fechar esse assunto, mais uma vez nós chamamos a atenção no que diz respeito às tecnologias. Cada vez mais as tecnologias estarão agindo sobre a escrita. E digo mais, com os recursos tecnológicos que nós temos, cada vez mais as linguagens se integram, as linguagens interagem. Nós não somos comunicação apenas pela palavra escrita ou falada. Nós somos comunicação pelos nossos gestos. Nós somos comunicação pelas nossas expressões faciais. Nós somos comunicação por meio de
todas as linguagens que nós pudermos interagir para que a nossa mensagem seja mais clara e mais exitosa. Então, não devemos limitar esta força da comunicação. Ao contrário, nós devemos ampliar as possibilidades de linguagens para nos ajudar no que diz respeito ao uso da palavra. Não é? Outro aspecto muito importante, e que eu assinalo aqui, é justamente de dizer para você que é importante que essa interação entre linguagens caminhe no sentido de somar esforços para que nós possamos ser mais claros naquilo que nós pretendemos enquanto mensagem. Se a palavra não basta, talvez somando a outras linguagens, nós tenhamos mais possibilidades de expressar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Isso vai nos levar a alguns temas que o livro nos apresenta. Sobre os casos comunicativos, você já ouviu falar aqui, né? Para cada tema da comunicação empresarial tem um caso. E para que serve isso? Serve quando uma pessoa quer dar uma aula e quer motivar o aluno a se interessar pelo assunto. Serve para pessoas que querem conhecer mais a prática de determinados temas teóricos. Que esse é um problema que nós vivenciamos, né? Principalmente dentro da universidade. Esse afastamento da teoria com a prática. Né? As reclamações que nós ouvimos são muitas. Puxa, professor, eu já ouvi falar sobre esse assunto, mas nunca vi a aplicação disso. Eu não sei como se aplica isso. Como é que, na realidade, isso acontece? Então, os casos comunicativos eles vêm justamente para trazer essa visão prática da ação da teoria. São interessantes? São muito interessantes. Sem dúvida, eu considero um dos pontos altos dentro do livro. Outro tema importante no livro diz respeito à redação. Ora, se eu quero ensinar comunicação empresarial, eu tenho que saber redação básica. Não é mesmo? Eu preciso saber como eu estruturo um texto bem elaborado. Como eu organizo parágrafos. O livro fala sobre isso. O livro nos mostra dicas, pontos de partida, para que nós possamos refletir, para que nós tenhamos textos melhores. Principalmente no que diz respeito a textos empresariais. Não é? Falamos das tipologias. Veja, tipologias são narração, descrição, dissertação. Um relatório passa por tudo isso. Tenho que conhecer? Tenho. Senão, não farei bem o meu trabalho. Temos ainda a argumentação. A argumentação é fundamental. Por meio dos argumentos, das provas, nós convencemos pessoas. Não só em nível da escrita, mas em nível da fala. Convence mais quem apresenta argumentos. E o livro tem um capítulo dedicado a esses argumentos que nós podemos levar em conta para mostrar as nossas ideias e as nossas proposições. Eu considero também um ponto muito importante, já que a argumentação ela é a base da negociação. Assunto que diz respeito diretamente a nós, administradores. E para nós que queremos nos comunicar bem, deter argumentos é algo fundamental.
Nós passamos daquele momento em que você pergunta, isto é por quê? Porque é. Isso para nós não existe. Isto é por isto, por aquilo e por aquilo outro. Porque existem pesquisas que provam, porque existem fatos, porque existem teorias, porque existem citações, porque existem declarações, ou seja, nós temos muitos argumentos que comprovam a nossa forma de ver e por isso devemos convencer. Esse é um ponto que eu considero importante de relevância dentro do livro. Outro aspecto que desenvolvemos no livro são relacionados aos fatos gramaticais e incorreções semânticas. Nós mostramos como a gramática mal aplicada traz prejuízo à empresa. Os casos de comunicação traz vários exemplos em que a gramática mal usada traz, sem dúvida, prejuízo para a empresa no sentido da má compreensão, o ruído comunicativo. Então, saber bases de gramática não é uma chatice. Não é algo que eu possa abrir mão. Eu, como administrador, preciso saber a minha língua. E digo mais, não só a minha, mas a dos outros também. Mas saber a sua língua é fundamental. Então, conhecer alguns aspectos da gramática, como acentuação, pontuação, a pontuação mal feita muda totalmente o sentido da frase, não é? Isso você precisa dominar, não tem por onde fugir. Ninguém vai mandar você ler gramática, não é isso. Mas você precisa ter, pelo menos algo que vá lhe mostrando situações em que, se você não fizer aquela correção, vai trazer problemas de comunicação para o seu ambiente profissional. O básico. Na verdade, isso já deveria vir do ensino médio, não é verdade? Nós temos que dizer isso. Mas, infelizmente, ainda chegam na universidade com deficiências. E algumas deficiências graves, não é? Então, conhecer essa base da língua é fundamental. É justamente o que eu faço no livro. Nesse capítulo de fatos gramaticais aplicados à empresa, eu trato de fatos que realmente somem àquele que trabalha na área de gestão. Eu não vou trabalhar casos pronominais, situações que não são de lugar comum de um administrador. Mas aquilo que, de algum jeito, possa trazer má compreensão ou ruído, isso eu trato. Então, nós temos um capítulo dedicado a esse aspecto. Outro é o aspecto da semântica, né? Abolir as redundâncias. Nossa, mas demais. O sujeito escreve a carta e diz assim: finalizando, olha só, sem mais para o momento, subscrevo-me. E ele assina. Se finalizou, é claro que é sem mais para o momento. Se subscreve, é claro que assina. E essas coisas nós fazemos sem prestar atenção de que seja uma redundância. Jogar conversa fora. E, como diz um aluno para mim assim, professora, eu sei que quando eu começo a carta, eu escrevo: venho por meio desta. Veja, você não tem por onde vir senão desta. Então, vir por meio desta é uma redundância que não tem tamanho. Aí diz ele: professora, se eu não colocar essa expressão, eu não consigo escrever. Vir através desta não faz com que você escreva a carta melhor.
você já passa diretamente para o que veio dizer. Uma carta, ela se inicia dizendo por que dela. Depois, você desenvolve esta razão do envio da carta, com todas as informações e argumentos necessários. E, por fim, você finaliza trazendo uma saudação. Isso é constante? É. O vir através desta não influencia em nada a qualidade da carta, ao contrário, deprecia. Mas as pessoas dizem, professora, mas isso é um clichê da carta. Mas se eu sei que não acrescenta, por que farei? Isso é um dado importante. E falamos, claro, gente, das redações comunicativas, voltadas a organizações, memorandos, ofícios, atas, relatórios, pareceres, contratos. Nós temos no livro modelos, com passo a passo de cada modelo, justamente para aquele que aprender a fazer um, fará todos. Como eu disse anteriormente, a redação técnica é, por natureza, metodológica. E eu, aprendendo a fazer um método, saberei fazer qualquer tema que seja apresentado para mim. E um outro dado que consta do livro, é o último capítulo do livro, diz respeito ao dicionário de termos empresariais. São termos estrangeiros, são termos do português que são aplicados dentro da organização. E que, se você não lida no dia a dia com esses termos, você não sabe o que seja. Então, eu fiz uma pesquisa grande envolvendo esses temas e coloquei como um dicionário, um breve dicionário de termos, para que aqueles que estão na nossa área possam vivenciar esses vocábulos, essas expressões, e que, sem dúvida, trazem grande contribuição a todos nós. E, com isso, gente, aí está o nosso livro. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o meu e-mail. Se quiserem entrar em contato, eu estarei sempre à disposição. anachirleyfm@yahoo.com.br ou anafranca, franca com K, tá? @uol.com.br. Qualquer coisa que queiram entrar em contato, é só me mandar o e-mail. Gente, olha, foi um prazer enorme conhecê-los.